A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, tá? Passando por aqui para deixar mais uma live para vocês, hashtag segunda 22 horas, mas tô vendo que por esse dia só tá o número segunda, né? Porque a gente já vê tem que entrar aqui na terça, na quarta, na quinta, né? Mas Deus abençoa bastante, tá? Vamos procurar nos organizar melhor para entrar na segunda mesmo, no máximo na terça, mas o ideal é entrar na segunda, mas devido os afazeres, tá? Mas vamos melhorar nisso aí. Pessoal, fazer uma oração com vocês. Eu tenho uma palavra hoje maravilhosa, tá? Eu tava pedindo a Deus, Deus me dá uma palavra. Eu lembrei de, não, eu quero uma palavra vinda do Senhor para o coração do povo, tá? E aí soou no meu coração uma palavra maravilhosa que o entendimento dela é que o melhor lugar para estar é a porta que Deus te abriu. Ponto. Emprego foi Deus que abriu, casamento foi Deus que me deu, ministério foi Deus que me colocou aqui, o bairro foi Deus, comprei uma casa, Deus que me... o carro, pronto. Tudo você atribuir a de quem é de direito, Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus, meu povo? Santo Deus, eterno Pai, Jesus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma mensagem, obrigado porque é o Senhor que dá inspiração. Jesus, muito obrigado mesmo, Pai, o que é que eu te peço? Que o Senhor possa abrir nossos olhos para a palavra. Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que a gente venha até a compreensão total do texto. Oh, Deus, mas que o Senhor possa, meu Deus, fazer uma coisa extraordinária no dia que se chama hoje. Deus, não necessariamente hoje, mas no dia que hoje, quando essa pessoa assistir essa mensagem. Pai, que seja uma mensagem de esperança, uma mensagem de despertamento, uma mensagem para essa pessoa voltar a acertar, uma mensagem para essa pessoa arrebentar. Deus, eu te peço, Jesus, que o Senhor possa fazer uma coisa extraordinária no nosso meio, Deus. Pai, então vem, Deus, com a tua capacitação nesse dia, Deus. Vem com a tua transformação, vem com a tua mudança. Meu Deus, eu te peço da tua sabedoria sobre nossas vidas. Jesus, e a tua palavra diz isso, que não tem sabedoria, peça para Deus. Nesse momento nós viemos diante do Senhor, Deus, pedimos, Deus, nos dota em sabedoria. Pai, nos dá sabedoria para resolver problemas, para resolver situação, para resolver caos, porque nada para o Senhor é impossível. Então eu te peço, Deus, age nessa situação. Meu Pai, mas age mesmo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Livro de João. João, capítulo... João, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Isso. Tá aqui. É porque eu tô com a NTLH e ela é muito boa para estudo, pessoal. Tem uns detalhes nela importantes, principalmente para situações da época. João, capítulo 10. Mas eu gosto de ler mesmo na revista corrigida, que é a que chama de tradicional, é que todo mundo usa. Tá? Tem algum problema com alguma tradução, Marcos? Não. Temos várias traduções em casa, mas para pregar, qual é o ideal? Revista e corrigida. Ponto. João capítulo 10, versículo 1. O título diz, o bom pastor. O Senhor é meu pastor. João 10, 1 diz, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Pessoal, dificilmente um ladrão vai entrar pela porta. Por quê? Porque pela porta a porta vai estar fechada. E o que ele faz? Ele pula muro, ele vai por outro caminho, ele entra por algum lugar fácil. Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, de ficar deixando porta aberta, tem que ter cuidado, né? Porque a Bíblia diz assim, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria e fecharia a porta. Então, irmão, nunca aconteceu. E aí, no caso, você vai ser o primeiro, porque é para a coisa acontecer. Não, irmão, fecha a porta. Vigia, não queira que você seja o primeiro. No caso da mulher, não queira que você seja a primeira. Tá? Versículo 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas vai fazer o quê? Vai entrar pela porta. Ele não tem nada de errado. Ele não tem nada de que se envergonhar. Pessoal, você quer ver um pastor, um líder, um profissional de excelência, você quer ver ele arrebentar? É só ele ser transparente, né? Tem até governos no Brasil, quando eu falo governos é de ser governantes, mas pode ser um governo municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Mas você quer ver um governo arrebentar? É ele ser transparente. Tem até uns que adotam isso, transparência. Daí você bota na internet, se alguma coisa assim, tá lá. Os gastos, os custos e tal, que a pessoa tá vendo. Eu lembro que se tá um momento aí do povo honrar propósito que fizemos aqui que fazemos no ministério,
É quando a gente faz a transparência. Nós temos um quadro que é lindo demais. É tamanho A3, que aquela folha é maior. Se eu não me engano, tem uns 5 ou 4 em cima. Deixa eu ver. Acho que tem 5 em cima assim. E tem uns 4 embaixo, que é A4. E aí pegamos um daquele ali, separamos. E aí fazemos o próprio para comprar o bebedouro. Rapidinho pagou o bebedouro. Para pagar a caixa de som, que não foi cara. Rapidinho, não teve todo o valor, mas uma boa parte do valor foi arrecadada de forma rápida. Bem, transparência. Então, o pastor aqui, ó, ele não vai pular muro, ele não vai saltear, não. Ele vai entrar pela porta, todo mundo vai ver. Por quê? Porque tem que ser, seja transparente, irmão. Vai ser bom para todo mundo. Versículo 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e lhes traz para fora. Pessoal, aqui as ovelhas conhecem chamar pelo nome e as ovelhas conhecem a voz. Não é aqui, é lá na frente. Eita Jesus. Eu vou abrir aqui. É lá na frente, porque uma vez uma amiga minha estava passando um problema de ouvir vozes. E eu falei assim, rapaz, você ficou ouvindo um diabo? Por que a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz? Então você tem que ouvir a voz de Jesus, você não tem que ouvir a voz de diabo nenhum. Mas se disser o que é que o diabo fala, você sabe. Mas se disser o que é que Deus fala, o que é que Jesus fala, que é seu pastor, não sabe. Aí tem que verificar. Então não é diabo, sai daqui, você não é meu pastor, não tem que estar ouvindo sua voz não. Porque se Eva evitasse aquela conversa, muita coisa seria poupada hoje. Mas porque deu ouvido a serpente. Não, irmão, tem que verificar, viu? João capítulo 10, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Então, o estranho, o pastor, o mercenário, o ladrão, o salteador, o enganador, o falso profeta, o diabo. O que tem que fazer, irmão? Foge dele, corre dele. Ou seja, dá a voz dele no sentido de obedecer, de fazer o que ele quer, de o que ele manda. Quantas pessoas de diabo, para você não ter mais jeito, para você não ter solução, se mate. Aí fica aquela perturbação no ouvido e a pessoa acaba fazendo por quê? Porque está ouvindo o diabo, não. Tem que lembrar, Jesus veio para dar vida, João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Aqui no texto grego diz zoe. Zoé, que quer dizer vida de Deus. Tem um ministério zoe. É isso, vida de Deus. É a vida de Deus dentro da pessoa. Não abra mão disso. Mas a pessoa fica ouvindo o diabo. Não. Meu cara, eu vou ser infeliz. Nada dá certo para mim. Não é sua voz, não. É o diabo maquiando, parecendo que é você, mas não é você. Os seus pensamentos o diabo não conhece, mas os pensamentos do diabo que ele tenta colocar em nós, esse ele conhece, entendeu? Versículo 6. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. O que é que Jesus sempre fazia? Jesus contava as coisas em parábolas. O que é a parábola? A parábola era uma forma de contar as coisas para a pessoa entender o que ele estava falando, mas ele procurava fazer um comparativo. A parábola às vezes aconteceu e às vezes não aconteceu a parábola. Mas a ideia da parábola é fazer com que a gente entenda. Então, Jesus ele conta a parábola e o povo não entende. Olha o que o texto continua dizendo aqui, ó. Mas disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Pronto. Pessoal, quando Jesus fala uma coisa que a gente não entende, quando a gente ouve uma pregação que não entende, quando lê a palavra que não entende, o que tem que fazer? Tem que orar. Jesus abre os meus olhos, né? Efésios 1:18. Ilumina os meus olhos, os olhos do meu entendimento. Pronto. Tem que pedir, Deus ilumina meus olhos, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo entender. E aí lê de novo. Em algumas situações do pregador, se tiver acesso, você vai para o pregador e fala assim, você falou aquela parte, isso significa o quê? Por quê, pessoal? Porque às vezes o que salta aos seus olhos é que justamente você não entendeu. Aí você vai perguntar, eu lembro que uma vez eu ministrei na igreja, não lembro onde foi, mas eu ministrei. Quando acabei, eu perguntei a menina assim, que foi que te chamou a atenção? Ela pegou e falou assim, me chamou a atenção uma coisa que você pregando falou, e eu não entendi. Eu falei assim, o que foi? Ela pegou, foi e falou que era. Acreditem, pessoal, eu só falei tudo de novo para ela. Não expliquei não abri a mensagem, não, só expliquei tudo de novo. Aí ela, eu falei assim, Ela abriu os olhos assim. Aí eu falei, o que foi? Era isso que servia para você? Era isso que servia para mim.
E foi justamente que ela, na hora, ela não compreendeu. Então, você está na pregação, seu pastor, alguém pregou, você não entendeu, fala, pergunta. Ó, eu não entendi essa parte, você repete de novo para mim, você me explica melhor? Pronto. Porque, tipo assim, o pregador geralmente tem o quê? Geralmente, né? 30 minutos. No máximo 40 a 50 minutos. E aí, às vezes, ele tá com uma mensagem que vai para 1 hora e meia. Aí o ministério pega e fala para ele assim, só tem 30 minutos, você tem 40. Cada igreja faz, né? Da forma que tem que ser feito em Deus. E aí, o pregador sabe, ele vai obedecer, ele não vai pregar 1 hora e 30, ele vai reduzir para os 40 minutos, mas ele vai ver o que é que mais serve para o povo, que é apenas para dizer que tem conhecimento. Porque tem parte na pregação, pessoal, que é só para mostrar que tem conhecimento, tá? Tem parte que não é o foco da mensagem. Então, aquilo que não é o foco, tira e vai enxugando a mensagem até a pessoa perceber que dá os 30, 40 minutos. Mas no final das contas, Deus é que faz do jeito dele. Porque Deus é maravilhoso demais, tá? Nós só estamos aqui, pessoal, sai para aqui para obedecer. Mas eles não entenderam, não entendi. Jesus não entendi. Agora, é diferente, pessoal, que quando a gente entende, a gente tem que fazer. Quando a gente tem que, porque ele sabe o que ele falou no nosso coração, ele sabe o que a gente entendeu. Se entendeu, tem que executar, tem que fazer, não tem que ir, não. Tem que fazer o que entendeu, tá? Obedecer. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Quando ele fala assim, em verdade vos digo, eu gosto de explicar, porque Jesus está querendo dizer assim, de uma forma bem baianês, pare de bobeira. Na verdade, eu estou dizendo porque eu estou dizendo que é isso aqui e ponto. Isso é verdade que eu estou falando, eu estou reatestando. Tem um exemplo simples que eu sempre passo para vocês, numa rodovia, tem aquela linha amarela no meio, pode ser a branca também, tanto faz. A cor só quer dizer que é duplo sentido. A branca quer dizer que é único sentido, mas as leis para a forma da faixa é a mesma. Bem, quando a linha está contínua, quer dizer que a pessoa não pode ultrapassar. Tá? Quando ela está dupla contínua, quer dizer que não pode porque não pode. E quando ela está dupla contínua, aqui no meio, tem aquele identificadorzinho que chama de olho de gato, que o reflexo bate no carro e dá para ver, chama de olho de gato também. Ali quer dizer que não pode porque não pode ultrapassar. Então, na verdade, vos digo, entendeu? Eu estou dizendo que é verdade porque é verdade. O que ele está falando que é verdade porque é verdade? Eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus é a porta. E para entrar, precisa da porta. E eu estava pedindo a palavra de Deus, foi justamente por esse campo aqui que Deus me deu. Eu sou a porta. Pessoal, e eu no início do vídeo eu falei assim, a gente precisa entrar na porta. A gente precisa entrar pela porta. Tem um povo pentecostal que fala assim, rapaz, entre pela porta, viu? Entre pela porta. Por quê? Porque a porta é estreita. E apertada é o caminho. Aí vem a pessoa entrando, né? Mas ela esquece, depois ela quer ficar no mundo largo. Não, pessoal. A porta é estreita, o caminho é apertado e continua tudo apertado. Não teve reforma, nem na porta, nem no caminho. É o que? É fazer de acordo com a palavra. Bem, aí quando Jesus ele fala assim, as ovelhas, eu sou a porta. Aqui, ó. Aqui. 7. Eu sou a porta das ovelhas. Então, o que é porta? Porta é um objeto que dá acesso a você. Te dá acesso, você entra, você sai. Também traz segurança. E porta também traz o desconhecido, que você não sabe o que é que está depois da porta. Então, e qual é a melhor porta para a gente entrar, pessoal? A melhor porta é a porta que Jesus abre. Né? Isaías 23, 23. Isaías 23, 23. Vamos lá, que é melhor, né? Isaías 23, 23. Que palavra, viu? Essa palavra aqui é pra gente vibrar. Isaías 23, 23. Ou é 22, 22? 22, 22. Foi bom ter aberto, hein? Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fechará. O que fechar, ninguém abrirá. Então, a porta, a chave de Davi. Abriu, fechou, acabou. E a gente tem que pedir, Deus me dá uma porta. Ou estou desempregado, Deus me dá uma porta de emprego. Ou Deus me dá uma porta de excelência.
Eu lembro que eu estava numa empresa, uma época eu estava querendo sair porque eu queria, e nada, né? E aí, Deus falou comigo assim, ó, foi eu que te coloquei lá. Aí eu entendi que o só iria ser com Deus. Qual é o maior erro da pessoa? É bagunçar na empresa onde ela pediu para entrar. E depois, para Deus abrir outra porta, irmão, eu já vi muita gente passando sufoco, passando dificuldade para ter outra porta. Por quê? Porque fez o que não deveria. Porque ele abre a porta, mas ele fecha a porta, irmão. E aí, o que é que temos que fazer? Honrar. Pedimos tanto a Deus um casamento, Deus me dá um casamento. Aí quando casa, aí faz besteira no casamento, aí maltrata, aí não cuida. Aí às vezes eu falo com as pessoas, rapaz, tanta mulher no mundo, você escolhe logo a sua esposa para fazer infeliz. Tanto homem no mundo, você escolhe logo o seu esposo para fazer infeliz. Não, irmão, tem que fazer seu cônjuge feliz, fazer à vontade, satisfazer, agradar. Verdade é essa, por dois se completar, os dois estar contentes no relacionamento. Entra, tá ali firme fazendo, não tem que pedir. Deus reacende o amor. Pessoal, porque o divórcio tá uma coisa séria, é dentro da igreja, não é fora não. Dentro da igreja tem aumentado. É dentro da igreja que a pessoa está separando, está casando, está separando, está casando. A pessoa que já veio do mundo, ok, mas agora é nova vida. Mudou. Vamos voltar para cá pro porta, que é melhor. É porta mesmo, porta estreita. E o caminho é apertado. Tempo de correr. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, a ovelha, a pessoa não tem que ouvir ladrão, não tem que ouvir salteador, não tem que ouvir falso profeta, não tem que ouvir ladrão, não tem que ouvir diabo, não. Tem que ouvir a voz de Jesus. Eu estava conversando com uma amiga por esses dias, né, sobre uma situação, e ela falou assim, Marcos, é meio confuso. Como é? Deus me fala uma coisa, aí vem alguém falar outra, ainda diz que foi Deus que mandou, e aí, como é que fala? Eu falei, isso é fácil. Ela como? Eu peguei, falei para ela, se perguntei, Deus tem quantas bocas? Ela uma. Eu falei assim, então pronto. O que Deus falou, ele falou e acabou. Pronto. Pessoal, Deus me falou algo, eu tenho certeza que foi Deus. Deus vai usar alguém para falar a mesma coisa, ou algo que eu dê a entender, ou que vai crescer um pouco para eu ter uma compreensão melhor. Deus não vai falar para mim que é sal e vai usar alguém para falar que é açúcar. Tem alguma coisa errada. Ou eu não estou sensível como deveria estar a voz dele, ou então a pessoa que está falando está usando o nome de Deus em vão. E tem coisa de falar, pessoal, estou aconselhando, é meu conselho, é minha sugestão, é minha orientação. Pronto, beleza. Mas o pior, que bom que na verdade nossa sugestão não serve para nada, né? Tem que pedir sugestão e orientação dele, porque aqui, ó, ele é a porta. Ponto. Versículo. Deus é bom, viu? Pra gente terminar. Pessoal, lembrando pra você que de domingo a domingo aqui tá tendo Amanhecendo com Salmos. Domingo a domingo. Domingo com a missionária Alane Mota. Segunda comigo. Na terça com a diaconisa Tamires Cardoso. Na quarta com a Gisele Siqueira de São Paulo. Na quinta com a pastora Ana Paula Bueno de São Paulo. Na sexta com a missionária Aline Marreta, no sábado com a missionária Juliana. Tá uma bênção demais, todos os dias, 6 da manhã. Tá tendo mensagem nova aqui, tá pra glória de Deus, tá bom? Vamos aqui, livro de João, capítulo 10, versículo 9. E aqui a gente para, pessoal. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Bom, quando eu tava pedindo a Deus a palavra, especificamente foi esse texto aqui que veio no meu coração. Eu sou a porta. E aí soou isso, eu sou a porta, temos que entrar por essa porta. Eu sou a porta, quem entrará por mim, salvar-se-á. Por quê, pessoal? Porque não existe vários caminhos para chegar a Deus, não existe vários caminhos para chegar à salvação, vida eterna. É só um caminho. Aqui já está definido o artigo. Eu sou a porta, eu sou uma porta. Não está nem dizendo eu sou a única porta. Já está definido aqui como eu sou a porta. Igual a João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Já está definido. Aqui ele fala, eu sou a porta. Pessoal, temos que pedir, Deus, me dá a porta. Eu preciso entrar pela porta. Qual é? Porque, pessoal, não há coisa melhor do que a gente estar na direção de Deus, a gente ser guiado por Deus. Mas salvar-se-á. Se eu ser guiado por Deus, se eu ser dirigido por Deus, se eu ser direcionado por Deus, a salvação está garantida. Eu sou a porta. Quem entrará vai encontrar, vai salvar-se-á. Vai entrar, vai sair, vai achar pastagem. Ou seja, a ovelha se alimenta de quê? De pasto, pronto, alimento. Eu vou ter pasto, eu vou ter pasto verdejante. Eu vou ter alimento.
Eu vou ser uma pessoa que eu vou ter, no mínimo, o necessário. Eu estava lendo esses dias, acho que foi ontem, aquela passagem que estava assim, ó, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. É quando ele passa pela porta. Irmão, pede, Deus me dá uma porta. Ô Deus, me dá uma porta de emprego. Ô Deus, me dá uma porta para o meu relacionamento, me dá uma porta no ministério, me dá a porta da cura, do milagre, da coisa assim. Melhor de tudo, me dá a porta da salvação. Deus me dá essa porta, parece que está fechado, parece que só tem parede em tudo. Deus criou uma porta, Deus criou uma situação, criou algo novo para mim. E tem que, pessoal, não tem coisa melhor do que a pessoa entrar pela porta, a porta que Deus abriu. Tem que pedir, Deus abre uma porta para mim. Você quer comprar, Deus abre, quer vender, Deus abre uma porta e Ele abre. Agora o que não pode é a gente estar batendo em parede, querendo arrombar parede, eu querendo abrir, entrar por porta que não é sua, que não é minha. Mas quando Ele abre porta também não é fácil não, pessoal. Também tem situações adversas. Eu fechei a Bíblia aqui, mas eu vou abrir porque quando eu estava meditando, calculando a mensagem, veio algo aqui bom também. 1 Coríntios, termino com vocês agora, 1 Coríntios, capítulo 16. É bom demais essa palavra aqui, pessoal. Tem que vencer, tem que lutar, tem que ser valente. 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, não é porque Jesus ele abriu a porta para mim, não é porque Jesus é a porta que a coisa vai ser fácil, não. Mas uma coisa é certa, vai ser vitorioso, vai dar certo, vai dar certo. Uma porta grande e eficaz me abriu, mas adversários ali. Tem que orar. Não, Deus, eu não aceito, eu rejeito. Estamos passando por uma situação que, nesse quesito, a porta do nada se fechou umas 4 vezes. Mas uma até que se abriu, mas outras 4, né, por ordens, se fechou. E eu fiquei, meu Deus, eu deixei 4 portas se fechar para eu despertar, para eu acordar, que tem que orar. E eu falo tanto de Davi, que Davi ficou 3 anos no reinado, com o povo passando fome, depois que ele foi orar, e eu fazendo a mesma coisa. Não, tá errado, tem que orar. Irmão, a porta já está aberta. Talvez, né, a porta está fechada. Não, Jesus já está, mas tem adversário, aí tem que orar. Deus, o que está atrapalhando, o que está prejudicando, o que está atrasando, Deus, eu repreendo agora, eu mando embora, em nome de Jesus. E Deus, Ele abençoa e Ele age. Essa foi a palavra de hoje, foi essa palavra que eu pedi, tá? E foi essa palavra que eu deixei aqui para vocês. Eu te peço que você guarda no coração, na necessidade, volta de novo, escuta de novo, preste atenção na mensagem, porque eu tenho certeza que em algum ponto Deus, Ele está sendo a porta para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Santo Deus, eterno Pai, Jesus, muito obrigado por essa palavra. Oh Deus, obrigado por essa porta aberta, Pai, porque é o Senhor que abre, é o Senhor que faz a coisa acontecer. E o Senhor abre porta que ninguém fecha, o Senhor fecha a porta que ninguém abre. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz, Deus. E aonde está tendo o sopro do diabo, onde está tendo a voz do diabo, a direção do diabo, a porta do diabo, eu paraliso esse demônio agora. Eu digo, Satanás, caia fora. Satanás, suma, desapareça para nunca mais voltar em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor possa visitar o teu povo. Deus, eu oro pelo teu povo que está desempregado. Eu oro pelo teu povo que a porta sentimental está fechada. Eu oro pelo teu povo, meu Pai, que a coisa para ela está sendo, meu Pai, dificultosa demais. Deus, mas a porta eu creio que já está aberta e o Senhor está na porta. Deus, mas no meio do caminho tem adversário e cabe a nós mandar esse demônio embora. E nós nos levantamos agora em oração e dizemos, demônio, caia fora, saia. Porque essa porta não te pertence. Eu digo, todo mal saia, para nunca mais voltar em nome de Jesus, porque o Senhor é a porta. Jesus, o Senhor é a porta da cura, o Senhor é a porta do milagre, o Senhor é a porta de portas abertas. Oh, Jesus, muito obrigado por falar fortemente aos nossos corações. Oh, Deus, muito obrigado mesmo. Pai, vai visitando o teu povo através dessa mensagem. Pai, continua fazendo milagre acontecer na vida do teu povo. Jesus, muito obrigado mesmo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo? Que Deus abençoe, tá? A sua casa e seu lar, tá? Mas guarde isso, Jesus é a porta e precisamos entrar por ela. Deus abençoe.